E aí, pessoal, vamos aqui para a continuação a nossa aula sobre população mundial. Lembrando que eu já havia dividido essa parte, dessas aulas em quatro aí períodos para a gente entender um pouquinho da dinâmica populacional do nosso mundo. Hoje eu vou falar um pouquinho do crescimento da população e a sua distribuição pelo mundo, como que se organiza esse grande contingente de pessoas que nós temos, tá? Então aí vamos começar com um videozinho. Aí na sequência eu explico para vocês e a gente aí vai discutindo aos poucos como funciona. Vamos ver se abre aqui, Vamos dar seguimento aqui. Vamos lá. Está carregando. Bora para a aula aqui, pessoal. É isso aí, será que a gente vai chegar aos 100 anos, Então vocês têm uma possibilidade, ou não, Já estão um pouquinho mais para frente. Mas vamos lá, vamos dar uma mudada aqui. O que a gente pode discutir um pouquinho do vídeo? Então aqui eu tenho algo semelhante ao que passou no vídeo, que mostra uma projeção do crescimento populacional, Lógico que lá tem uma vertente mostrando um pouquinho do que vai acontecer, essa evolução tecnológica aí que nós temos presenciado, Então cada vez mais os seres humanos criando meios para que possa ter aí uma condição de vida que ultrapasse os 100 anos, Mas isso também não justifica muito. Vamos lá. O que a gente vai perceber? O mundo hoje, com seus 7 bilhões, 300 milhões de pessoas, ele é entendido como um lugar super populoso, Então, para quem lembra do que é populoso, vai se lembrar agora do que eu estou falando. Acontece o seguinte, como que se deu essa grande projeção, esse grande crescimento populacional que nós temos hoje no mundo? E que, segundo estimativas, nós vamos chegar aí aos 11 bilhões de pessoas, que é, conforme as teorias, as pessoas que estudam essa dinâmica populacional, acabam dizendo que é o limite de pessoas que nós poderemos ter nesse planeta aqui que nós estamos agora. Então vamos entender aqui comigo só para fazer uma coisa bem prática aqui. Então o mundo passou a ter 1 bilhão de pessoas por volta de 1800, 1804. Porque anteriormente a isso, você tinha uma contagem populacional, até eu posso dizer isso, que era meio irregular, Você não tinha como saber exatamente quantas pessoas tinham nos lugares, Hoje, por conta das conexões, da informatização, então
quando nasce uma pessoa, ela já é registrada, já tem um número. Então você consegue contabilizar, né, as pessoas de forma muito mais fácil hoje. Então imagine que esse sistema, né, de coordenação entre os lugares, né, para saber quantas pessoas tem em São Paulo, quantas tem no Rio de Janeiro, quantas tem no Japão, né, isso é novo. Né, no passado isso não existia. Então, há mais ou menos 200 anos atrás, aí, 200 anos atrás, hein, nós atingíamos lá 1 bilhão de pessoas no planeta. Só que esse crescimento populacional, percebam que de 1804 a 1927, 123 anos, ele foi bem lento, se a gente pensar. Né? Então demorou mais de um século aí para você dobrar a população do planeta. O que não vai acontecer daqui em diante. A partir de 1927 até 2003, ali, 2005, quando nós ultrapassamos a barreira dos 7 bilhões de pessoas, observe o que vai acontecer com essa dinâmica. 33 anos para aumentar 1 bilhão, passar de 2 para 3. Depois, 14 anos, de 3 para 4. Depois, de 4 para 5, 13. Aí depois, diminui mais um pouquinho. 11 anos, do 5 para o 6 e do 6 para o 7, mais 11 anos. Então, observando essa lógica, né, você começou a aumentar a população do planeta, né, de uma forma muito acelerada, o que não acontecia até 1927. Então, isso é uma coisa para se parar e pensar. Se continuar desta forma, aonde iremos chegar, né? Porque a cada 10 anos, praticamente, você colocando 1 bilhão a mais de pessoas no planeta, né? O que leva a entender isso daí? Aí, a gente tem que parar para pensar também por que no passado você não tinha esse crescimento acelerado tão rápido e hoje você percebe esse crescimento acelerado. Então, existem algumas justificativas, né? Então, se a gente parar para pensar, questões de guerras, conflitos, né? A tomada de grandes impérios, né? Que nós tivemos lá o Império Romano, que chegava, dizimava milhares de pessoas, tornava escravos, né? A colonização também até dos europeus na América, que matavam milhares de índios, milhares de pessoas, né? Então isso também ajudou a dar um controle na população, porque ao mesmo tempo que você tinha os nascimentos, você também tinha uma alta mortalidade. E uma das coisas é que no passado, eu estou falando de passado, mais ou menos uns 60, 50 anos atrás, a natalidade, apesar de ser alta, ela era compatível com a mortalidade porque as pessoas tinham uma expectativa de vida menor. Então nascia-se muito, porém a vida aqui no planeta era bem curta, vamos assim dizer. Então a expectativa de vida das pessoas era até os 50 anos, mais ou menos. Isso tem lugares que é até menos. Isso justifica esse controle na natalidade e mortalidade, porque você tem um alto nascimento de pessoas, mas você também tem um alto índice de mortes. O que tem acontecido hoje? Né? A natalidade ela é superior à mortalidade. Então, justifica, se a gente olhar nesses gráficos aqui, esse avanço aqui no número de pessoas, né? Passando lá de 3 bilhões, vamos supor, lá em 1960, para 7 bilhões em 2000. Né? Então, aí, em 40 anos, nós tivemos o aumento de praticamente 4 bilhões de pessoas no planeta. Isso justifica-se também pela presença, né, da medicina, a melhora na condição de vida das pessoas, uma população mais urbana, né, alimentação. Então o homem foi desenvolvendo também algumas coisas, né, vacinas, medicamentos, que acabaram aí ajudando na manutenção da vida e assim por diante. Mas vamos entender um pouquinho do estágio dessa dinâmica populacional. As etapas do crescimento, eu vou ser bem breve aqui. Nós podemos separar em 5 fases esse crescimento populacional. A primeira fase é de um crescimento lento, que vai do século IV a.C. até o século XII. Então, aí por volta lá
de 1900, aliás, 1900 não, perdão, de 1100, do ano 1100. O que vai acontecer? Você tem um crescimento da população que ele é bem significativo ali. Você, apesar de nascer muito, aquilo que eu falei, morria muito. Então, era um controle meio que natural. Como se fosse uma balança, né? Nasce bastante de um lado, só que ao mesmo tempo morre bastante do outro. Então, você não tem um aumento assim tão rápido da população. O que vai acontecer, né? O que vai mudar isso? Vai mudar isso a partir de 1650 até 1850, né? Durante 200 anos aí, você teve lá, durante a Revolução Industrial, né? Um aumento muito grande no número de pessoas, porque a população também passa a sair do campo e ir para as cidades, né? Então você começa a ter uma dinâmica ali na mudança. Então aí o que acontece? Esse crescimento rápido é quando você tem uma alta natalidade e uma baixa mortalidade. Então olha aqui, baixa mortalidade. Então para aumentar a população de um lugar muito rápido é quando você tem muitos nascimentos e poucas mortes. É o que aconteceu nesse período. Mas mesmo assim não foi uma expressividade muito grande. Isso vai acontecer na terceira e quarta fase, quando a partir de 1860 a 1945 você teve um nascimento aceleradíssimo de pessoas, e se a mortalidade era baixa na segunda fase, agora ela começa a ser mais baixa ainda. Por quê? Porque desse período aqui você já tem aí a invenção de muitas vacinas, o combate a muitas doenças. Então a evolução da medicina também vai contabilizar uma grande influência na relação de mortes e vivos aí nos períodos de crescimento acelerado. E a quarta fase, a explosão demográfica. Explosão é um boom mesmo. Começa a nascer de forma muito aceleradíssima, né? É um período que, se a gente pegar até a história do Brasil, de 1950 a 1980, em que você teve um grande aumento no número de filhos, né, de pessoas. É só pensar pelos nossos avós. Eu já falei com vocês em sala de aula. Né? Nossos avós tiveram muitos filhos, né, por conta das condições, né, do controle da natalidade, ele ser bem precário, né? Obviamente que as mulheres elas tinham menos informação, elas tinham menos acesso aos meios contraceptivos, né? Então isso aí demandava um grande número de filhos, né, dentro das famílias. E aí também tinha uma questão lá da cultura, né, de que quanto mais filhos ajudaria em casa, no trabalho, né, que era uma população basicamente rural e assim por diante, tá? E também a baixa mortalidade, então nascia bastante, morria-se pouco. A quinta fase é mais ou menos o que a gente está passando agora, que você tem uma diminuição do crescimento, né? Apesar da população estar aumentando, nós estamos passando por uma diminuição nesse crescimento populacional. Por quê? Porque as pessoas agora estão tendo menos filhos e, ao mesmo tempo, continua tendo menos mortalidade, né? Então está tendo menos mortalidade, mas mesmo assim está tendo uma baixa natalidade. Aí já passa-se lá da historinha dos nossos avós, que tiveram muitos, os nossos pais já tiveram menos filhos do que nossos avós. E possivelmente nós, né, no caso vocês, talvez tenham menos filhos do que os seus pais tiveram. Então isso também passou a ser uma preocupação em alguns lugares, porque tem alguns países que vão diminuir a população, né, então também diminui a mão de obra. E em alguns lugares você vai ter o aumento, mas principalmente nessa palavra aqui, países emergentes, que é o caso do Brasil. O Brasil está passando por uma diminuição no crescimento populacional. As pessoas estão tendo menos filhos, né, os casais menos filhos, e isso aí possivelmente lá na frente vai ser justificado por um país de idosos, né? Então aí você vai ter mais idosos do que jovens. Lembra que eu falei com vocês sobre isso? Conforme você controla a natalidade agora, possivelmente lá no futuro, você vai ter muito mais idosos velhos do que jovens. Vamos aqui passar então.
passando essa discussão desse crescimento populacional, o que a gente pode perceber? Que existem, né, apesar de a gente pensar assim, nossa, é muita gente no mundo, mas onde está concentrada a maior parte dessa população? Então aqui eu tenho os 8 países, né, com maior número de pessoas, né? Então se você considerar aí a China e a Índia, que são os 2 primeiros e que eu já havia comentado com vocês, né? Eles têm, olha a quantidade de pessoas. Somando os dois, são quase 3 bilhões de pessoas. 2 bilhões e 700 mil. O que equivale a isso, professor? Isso equivale praticamente a 1/3 da população de todo o mundo. Só nesses 2 países. Então, esses 2 países aí concentram-se um grande contingente populacional. Então, a gente começa a discutir agora que assim, existe muita gente no mundo, porém, essa distribuição de pessoas ela é totalmente desigual, né? Aí nós temos aqui o Brasil, que era o 5º mais populoso, passou para 6º, porque o Paquistão já passou o Brasil, ó. O Paquistão hoje contabiliza 216 milhões de pessoas. Ah, mas o ano passado o senhor falou assim que o Brasil é o 5º mais populoso. Sim, mas eu disse para vocês que a população ela é dinâmica. Então, obviamente que países que estavam lá atrás, como a Nigéria também tem aumentado a população. Há 15, 20 anos atrás, a Nigéria tinha 20 milhões de pessoas a menos que o Brasil. Olha agora, são apenas 10. Então, possivelmente, nós teremos esse desnível, essa troca de posições aí entre os países mais populosos do mundo, tá? Então, pode-se dizer que daqui uns 10 anos, 15 anos, ou 20 anos, vamos colocar 20 anos, o Brasil será mais ou menos o 9º ou 10º país em número de pessoas, porque existem outros aqui que têm aumentado gradativamente o número de pessoas lá, de habitantes do seu espaço lá. Vamos lá. Como que está essa distribuição de população no mundo? Então a gente falou um pouquinho dessa evolução, que cresceu, que aumentou, né? E que tiveram aí algumas fases desse aumento e tal, mas vamos falar da agora. Como que está agora essa organização, né? Então a população do mundo ela consiste no número total de habitantes do planeta Terra. Quantidade essa que atingiu em 2013 a marca de 7,2 bilhões de habitantes. Esse 7,2, 7,3, né? Então às vezes tem pessoas que falam, ah, não, mas eu já ouvi falar que é 7,4, 7,1. Isso vai muito da onde você tirou a informação, tá? Como está organizada a distribuição? Ó, então eu tenho aqui na Ásia, que é esse pedaço aqui que eu estou riscando aqui no vermelho, sobre o vermelho não vai aparecer. Aqui na Ásia, concentra-se praticamente lá 4,4 bilhões de habitantes, né? Então, ó isso aqui, cerca de, vamos supor assim, 80% de toda a população do mundo fica no continente asiático. Lembra dos continentes? A América fica aí com 953 milhões, onde está o Brasil, os Estados Unidos, né? Então, estou considerando toda a América. A África contabiliza 1 bilhão de pessoas, né? E a Europa, 742 milhões de pessoas, que é um território pequeno, certamente, apesar de ter muitos países, mas o seu espaço lá ele é delimitado, então acaba tendo uma população menor também. Como se dá essa distribuição, né? Ela é desigual, dá para ver pelo esse grande gráfico aqui, ó. Então aí cada corzinha aqui, eu tenho aqui o vermelho, que é a Ásia, aqui é a África, que é esse aqui, ó, que eu vou riscar agora, ó. Aqui eu tenho a América, né, que é onde nós estamos, continente americano. Aqui, aqui é a América do Norte, né? Aqui é a América, eu tenho um pouco América do Sul. E aqui eu tenho esse rosinha aqui, Oceania, que é essa distribuição aqui que nós percebemos, e esse azul aqui é a Europa. De certa forma, existem justificativas para você ter essa desigualdade na distribuição. Não é só o fato, né,
de você ter lá na Ásia, lá os 2 países mais populosos do mundo, mas tem a ver também com alguns fatores, né, que é o que a gente vai discutir agora. Nesse outro mapa aqui, nós vamos perceber o seguinte, ó, ele mostra um pouco dessa densidade demográfica. Então, a parte mais escura, vocês já fizeram até mapas sobre isso, né? Então, ó, olha aqui, bem escuro, bem escuro. Aqui é a China e aqui é a Índia, né? Os 2 países mais populosos. Aqui é a parte da Europa, aqui é a parte da África, aqui o Brasil, aqui principalmente ó, São Paulo, Rio de Janeiro, a parte sudeste e sul do Brasil. Aqui Estados Unidos, a costa leste dos Estados Unidos. Aqui México e América Central. Então assim, estou riscando aqui um mapa para vocês entenderem. Ó, percebam que esses são os pontos mais populosos, mais povoados, né, vamos dizer assim. As partes em amarelo, claro, são as partes meio que inóspitas, né? As partes que você tem pouca ocupação de pessoas. Mas o que levaria essa irregularidade na densidade demográfica, né? Nos lugares povoados e menos povoados aqui que nós temos? O que levaria a isso? Um fato curioso, ó. 90% da população mundial habita o hemisfério norte. Mas como eu percebo isso? Olha aqui. Então eu vou riscar aqui, ó. Aqui passa mais ou menos a linha do Equador. Então, acima da linha, nós temos aqui o norte e aqui o sul. Então, ó, olha aqui. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Tudo isso aqui, população, né? Abaixo da linha do Equador, ó, tem população. Mas é aqui uma parte da África e aqui da América do Sul. Se você contabilizar, é pequena em relação à população do hemisfério norte. Então, a população praticamente se concentra no hemisfério norte. Então, a América do Norte, parte norte da África, a Ásia, a Europa. Então, e também tem a ver que, se você prestar atenção, nós falamos sobre isso já, as terras emersas, né? A maior parte das terras emersas estão lá no hemisfério norte. A concentração populacional, ela vai se dar devido a alguns fatores, né? Então, por exemplo, as áreas que são consideradas de grande concentração populacional são chamadas de áreas ecúmenas, né? São aqui, ó, áreas de grande concentração populacional são ditas ecúmenas. Então, o que é ecúmenas, professor? Nunca ouvi essa palavra, né? Então, ecúmenas é ocupadas, né? Ou seja, são as áreas de atração, né? Áreas que têm aí um fator físico, né? Que atrai as pessoas para esse lugar. É o calor, solo rico, a questão econômica, muitas cidades, né? Questão também de comércio, tecnologia. Então, assim, praticamente, eu percebo através dessa foto aqui, que são as áreas ecúmenas, que são as áreas ocupadas. E eu tenho, ao contrário dessas, as áreas que são menos ocupadas, que são as áreas que nós chamamos de anecúmenas. Então, o que são as áreas anecúmenas? São as áreas pouco povoadas, pouco ocupadas pela população, que é áreas basicamente, né? Aí temos as áreas polares, né? Desertos, florestas, né? Por exemplo, no Brasil, qual é uma área anecúmena? A Amazônia, o sertão nordestino. Por quê? São áreas que, de certa forma, vão impossibilitar uma ocupação assim muito intensa. E quais são as áreas ecúmenas do território brasileiro? A gente pode entender como o litoral brasileiro, São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. O que influencia, né, a ocupação? Então, assim, aí eu trouxe aqui a distribuição da população, ela basicamente se dá de forma desigual e por alguns motivos, né? Então, as pessoas, elas procuram, aí, de acordo com a ocupação, até mesmo pensando no mundo todo, ó, procura um lugar que tenha um clima ameno. O que é esse clima ameno? Agradável, não é nem muito calor, nem muito frio, né? Então, principalmente que tenha lá
que chova, calor, um pouco de sol, né, um pouco de calor, pode até ter frio, pode, mas assim o controle climático é muito mais favorável, então para desenvolver culturas agrícolas, né, aí tem até a imagem da criação de gado aqui, ó, e aonde o homem possa estabelecer lá agricultura, pecuária, assim por diante. Outro lugar que o homem gosta de morar é em áreas de planície, né? Então, assim, olha que você pode construir sua casa lá num plano, né? Pode criar o gado, pode usar e abusar dos lugares, né? E você ficar morando em montanhas, em morros, o acesso é muito mais difícil. Então, depois, se vocês quiserem dar uma lidinha nisso aqui, eu recomendo. Os fatores físicos também que influenciam bastante é litoral, né? Nossa, a ocupação litorânea, né? As pessoas gostam de morar próximo do mar, por conta aí, ó, tem questão da pesca, extração de sal, ó, a questão do turismo. Então, quem gosta de morar na praia para desenvolver culturas relacionadas ao turismo também. Outro lugar importante, né? Que é somente o que acontece muito lá na Europa, lá no hemisfério norte, né? As áreas de ocupação lá, sobretudo próximos dos rios, né? Então as pessoas gostam de morar próximo da água, né? Em lugares que tenham aí acesso a recursos naturais que ajudem no desenvolvimento da agricultura, da pecuária, assim por diante. E outros fatores também, que são os fatores humanos, né? Que é o desenvolvimento da industrialização, por exemplo. Igual que acontece muito aqui na região que a gente mora, né? Todo mundo quer morar próximo onde tem emprego, onde tem a cidade, que tem a shopping, né? Que tem a loja, mercado. Então, assim, isso atrai pessoas, né? Então, ninguém quer morar lá na roça, lá no sertão, lá, que você não vai falar com ninguém, não vai encontrar com ninguém. E é assim, as áreas rurais, geralmente, para algumas pessoas, elas são renegadas. Aí tem a questão do êxodo rural, lembra lá que eu falei? Que é a saída das pessoas do campo para a cidade. Então, isso justifica também uma das questões que levam as pessoas a ocuparem alguns espaços. E por último aqui, um fator bem importante é o que acontece, né? Principalmente de 1980 para cá, as cidades passaram a ter um desenvolvimento muito grande, né, de comércio, serviços, né, principalmente os shoppings, por exemplo. Os shoppings que vocês já nasceram, né, com esse conceito já propriamente na cabeça de você. Desde pequenininho, o pai e a mãe já falam, vamos para o shopping. Né? Então é algo muito recente no Brasil, né? Tem mais ou menos aí uns 20 anos, 20 e poucos anos, que essa cultura de shopping começou a ser instalada aqui. E assim, isso atraiu pessoas também para trabalhar no comércio dos shoppings, nas lojas, alimentação e assim por diante. Então, positivamente, isso vai levar as pessoas a procurarem esses lugares para morar. E aí eu vou finalizar essa parte, né, com outro videozinho aqui, para a gente entender um pouquinho do que eu falei. Só para recapitular, eu mostrei um pouquinho da evolução do crescimento populacional. A gente percebeu que a população está crescendo muito agora, de mais ou menos 50 anos para trás. E que esse aumento populacional tende a continuar, apesar de você presenciar em alguns lugares uma diminuição no número de pessoas. O que levou a tudo isso? Aí o desenvolvimento tecnológico, a questão das vacinas, a questão da melhora na condição de vida das pessoas, né? Saneamento básico. Então isso acabou também justificando esse aumento populacional, porque você tem aí um grande número de natalidade e diminuição na mortalidade das pessoas, tá? E por fim, falei da distribuição, que ela é irregular, tem pessoas, apesar de ter 7 bilhões de pessoas no mundo, se concentram em alguns pontos, enquanto outros não, né? Então você tem aí áreas do globo que estão praticamente vazias e outras áreas que são ocupadas. Eu não sei se vocês vão se recordar, mas eu falei assim, se você pegar toda a população do mundo e quiser colocar ela dentro do Brasil aqui, ela vai caber numa distância mais ou menos de 70 quilômetros quadrados, né? Então, mais ou menos aí, vamos pegar daqui da onde nós moramos até Campinas, né? Então, aí eu posso colocar toda a população do mundo dentro desse espaço que caberia. Lógico que vai ficar meio apertadinho, mas cabe. Tá bom? Então, aí vamos ver esse vídeo aqui.
assim que acabar, né, aí vocês se preparam que depois eu vou postar a próxima aula para a gente fazer essa continuação aí da população mundial. Então, dê uma olhada aí no vídeo e até a próxima. Um ambiente é um sistema de seres vivos. E esta Terra é o nosso ambiente. A capacidade do nosso ambiente para proporcionar espaço, para produzir alimentos e para fornecer energia é limitada. Os seres humanos prosperam em menos de 17% da superfície da Terra e apenas cerca de 4% irão crescer culturas. Dependemos desses recursos limitados para nossa sobrevivência e ainda estamos aumentando nossa população como se fosse infinita. Este fato está no centro dos nossos problemas ambientais. Neste mapa, mostraremos o crescimento populacional a partir do primeiro ano da Era Comum ao presente e projetar nosso crescimento no ano de 2050. Concentrações populacionais serão indicadas por pontos e cada um representará 1 milhão de pessoas. Em áreas onde as pessoas estão espalhadas e não vivem em concentrações de 1 milhão, os pontos serão colocados no meio de sua gama aproximada. Referências históricas serão fornecidas por imagem e o texto na parte inferior da tela.
Nossa população deve crescer para 10 bilhões,